E eu posso dizer uma coisa para vocês, eu fico com a palavra de Deus. Não importa o que os jornalistas digam, não importa o que a mídia diz, o que o noticiário diz, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Porque na verdade, toda fonte de angústia, de aflição, nasce em nossos corações em decorrência da ausência de um determinado tipo de conhecimento. A Escritura diz que o povo perece por falta de conhecimento. E nós, cristãos, muitas vezes perecemos, não porque falta jejum, não porque falta oração, mas porque falta-nos muitas vezes conhecimento. A igreja estava de alguma forma naquele contexto perplexa diante do pós-vida. Porque de verdade, meus irmãos, a nossa esperança em Cristo Jesus em hipótese alguma pode ser reduzida apenas a um plano humano. Paulo diz aos Coríntios que aquele que espera em Cristo Jesus somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. A nossa vida, meus irmãos, é um pouquinho mais do que 25 mil dias. O que passar disso é enfado e canseira. Algumas pessoas já passaram da metade aqui, de 25 mil. Digo ui, ui. Então vocês estão mais perto do céu do que imaginam. E sabe qual é a boa nova de Deus para mim e para você nesta noite? É essa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas vou vos preparar um lugar, para que aonde eu estejais, vocês também estejam. E Tomé, que simboliza muita gente que segue a Jesus, mas que não sabe para onde vai, e que não sabe qual é o caminho, diz: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e também nós não sabemos o caminho. Tomé, eu sou o caminho. Tomé, eu sou a verdade. Tomé, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Escute, você está no lugar certo, você está nele, e nele não há por que temer. Olha para esse irmão que está só, diga assim para ele: não tenha medo. A palavra não temas aparece na Bíblia mais de 365 vezes, na verdade 366, incluindo o ano bissexto. Irmão, dá uma olhadinha para esse irmão e dá um sorriso. Colgate é uma chips, vai lá e diga assim para ele: está temendo o que, irmão? O que você está temendo? Se você tem um Deus que peleja por você, que está do seu lado, se você tem o Espírito Santo, se os anjos do Senhor acampam ao seu redor, nós não estamos sozinhos. Jamais permita que alguém sequestre a mensagem do Evangelho da sua vida. Você está em Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Aplauda Jesus, meu irmão. Mas muitas vezes, de alguma forma, nós, por não conhecer a totalidade do plano de Deus, nos entristecemos, somos seduzidos pelos ruídos que chegam aos nossos ouvidos. E isso tem poder de criar egrégoras, ambientes tóxicos. Porque de fato nós somos o que pensamos. Assim como pensa o homem em sua alma, assim ele é. Pensamento gera um sentimento, sentimentos acabam muitas vezes plasmando o nosso comportamento, e comportamento define as nossas atitudes.
É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8 em diante, o seguinte: no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, nisso pensai. Ocupe a sua mente com aquilo que alimenta a sua alma, alimenta o seu espírito. Diga graças a Deus. Os crentes de Tessalônica estavam tristes por pensarem que aqueles que haviam partido, de fato, haviam perecido. Na verdade, gente, os gregos e os romanos nos dias de Paulo, eles eram completamente desprovidos de esperança, por não acolherem a revelação do Evangelho. E é fácil você perceber quem de fato é do Evangelho e quem não é, e vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. A esperança é o leitmotiv da nossa vida. Você jamais pode perdê-la. Na verdade, há quem diga que ela morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. A nossa esperança, diz Paulo a Timóteo, é Cristo. A nossa esperança é Jesus. É nele que a nossa esperança está ancorada. Mas os gregos e os romanos eram desprovidos de esperança. Ou seja, para eles não havia nenhuma esperança para o corpo depois da morte. O corpo estava condenado à decomposição e consequentemente à desintegração. E é nessa via que Paulo escreve a eles dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçam como os demais que não têm esperança. Veja que interessante, gente, em contraste com a desesperança pagã, Paulo mostra aos nossos irmãos a gloriosa esperança dos santos quando diz: porque cremos se Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com Ele. Porque a ressurreição de Jesus é a resposta definitiva e triunfante sobre qualquer atestado de óbito da vida humana. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Deus estava mandando uma mensagem para a humanidade: nada mais está perdido depois da ressurreição. Nikolai Berdyaev, antropólogo russo, chega a dizer que Jesus é a resposta de toda a procura de todos os povos, porque Deus responde o sonho do mundo a partir da ressurreição. A ressurreição de Jesus significa que nada mais está morto, tudo é possível e passível de ressurreição na sua vida. Olhe para alguma coisa onde você enxerga morte e entenda que ali pode haver vida e ressurreição, porque esse é o poder do Evangelho, de trazer vida aonde reina a morte. Esse é o poder do nosso Deus que nós servimos e cremos. Quando nós estivemos em Jerusalém, no Garden Túmulo, uma das palavras mais impactantes, que certamente impactam todos aqueles que vão a Jerusalém, é essa: porque buscai entre os mortos aquele que vivo está. Todos os grandes líderes das religiões estão mortos. Muhammad no Islã, morto. Rabbeinu Moshe no judaísmo, morto. Charles Taze Russell, os Testemunhos de Jeová, morto. Joseph Smith, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, morto. O decodificador do espiritismo kardecista Denizar Hippolyte Leon Rivair, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, está morto. Mas o meu Jesus e o seu Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos e pelos saduceus. Todavia, Paulo reitera a doutrina da ressurreição, fundamentando-se na experiência histórica da ressurreição de nosso Jesus. Por quê? Porque Cristo é a base da doutrina da ressurreição dos salvos. Ele é a nossa ressurreição. E a ressurreição de Jesus significa que a morte já não tem mais a última palavra, nem sobre Cristo, nem sobre nós, porque passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. É só você olhar para o semblante dessa pessoa que está aí do seu lado. Nós acabamos de ouvir aqui um testemunho de um jovem que pensou em tirar a sua própria vida. É possível que se você olhasse para o semblante dele em outrora, você veria o semblante de morte, mas todos fitaram os olhos nele no momento em que ele estava falando aqui, e todos puderam olhar o semblante de vida que agora reina no seu rosto. Vida! Que as pessoas possam olhar para o nosso rosto e contemplar vida. Veja que interessante. É importante destacar que boa parte das religiões tem especulado sobre o destino da alma depois da morte. Tem muita gente que tem ainda dificuldade sobre isso, sabia? Eu recebo muitas perguntas, gente. Pastor, para onde é que a gente vai depois que a gente morre? Vai para um limbo? Vai para uma espécie de estado intermediário? O que acontece depois que a pessoa morre? Para aqueles que já estudaram um pouquinho de experiência de quase morte, isso é uma experiência científica que de alguma forma já é catalogado. É científica no sentido de ser transcrita e estudada. Obviamente quem tem e volta narra o que acontece. E geralmente quem tem experiência de quase morte e EQM, eu conheci um irmão que teve EQM. Ele me contando que na época não estava firme no Evangelho, não estava firme com Jesus, estava pilotando sua moto, e aí ele deu uma arregaçada no acelerador e virou para trás, e quando ele viu, ele estava em cima de um poste, e bateu no poste. E ele viu, gente, o espírito dele saindo do corpo, viu a moto, viu o poste, viu as pessoas que começaram a se aproximar, viu um cara abrindo a porta dentro de casa. Ele teve percepção extramaterial, viu a pessoa abrindo a porta e indo ao encontro dele, para ver o barulho que deu, e ele consciente disse: eu morri. E aí ele fez o que todo crente em apuros faz: Senhor, tem misericórdia de Jó, tem misericórdia de mim. Senhor, me dá uma oportunidade. Se eu voltar, se o Senhor deixar eu voltar, eu prometo que eu vou ser crente, nunca mais vou te deixar. E gente, ele disse que a experiência foi semelhante àquelas de filme, que o camarada está morto, daqui a pouco ele volta assim, e ele voltou. Só que ele voltou com aquela consciência de que havia morrido, mas que havia ressuscitado. Agora, veja que interessante, gente. Nós não podemos perder de vista o que a palavra de Deus nos ensina a respeito deste assunto, deste tema. Infelizmente, muitas pessoas desprezam a revelação bíblica e são vítimas da desesperança do mundo. Vou repetir. Quem está me ouvindo, diga amém. Muitas pessoas desprezam a revelação bíblica e são vítimas da desesperança no mundo, mas a igreja tem uma esperança e uma palavra divina, e a palavra divina que eu quero liberar para você está em Provérbios 23:18. Qual é a palavra, pastor? A palavra é essa: porque deveras haverá
bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: haverá bom futuro. Meu irmão, com jeito e com vontade, animado, né? Pelo amor de Deus, com esse ânimo aí você não mexe comigo aqui. Diga essa pessoa: haverá bom futuro, irmão. Não será frustrada a tua esperança. Se você crê no que você acabou de profetizar, aplauda bem forte o nome de Jesus. Haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Quem está dizendo isso? Deus. E eu posso dizer uma coisa para vocês: eu fico com a palavra de Deus. Não importa o que os jornalistas digam, não importa o que a mídia diz, o que o noticiário diz, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então veja, gente, ressurreição é integral, gloriosa para os salvos e horrenda para os não salvos.